Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Guto e a Cíntia, que antes de mais nada são os amigos queridos, a gente se conhece há mais de 20 anos, né? Sim. E eu chamei eles aqui hoje para bater um papo, porque eles têm um trabalho muito lindo, que é uma empresa deles, que é o Acordo de Paz, eles vão explicar em detalhes o que que significa, que é esse trabalho lindo que eles fazem, e eu chamei eles aqui porque a gente está nesse momento astrológico aí forte, né? Estamos sendo convidados aí a ir para Câncer, né? A energia da família, da intimidade, do estar em casa, do conviver, né? Deixar para trás toda essa energia do distorcida de Capricórnio, que eu já venho falando muito nos meus vídeos, não vou repetir aqui. Eu quero deixar a bola para eles hoje falarem um pouquinho. Então conta pra gente o trabalho de vocês um pouquinho, aí a gente entra mais no assunto. Legal, muito bom estar aqui com você no seu canal, podendo trocar, que tem tanta convergência, né, nas coisas que a gente está fazendo, principalmente ultimamente nessa época de isolamento, a Sim, gente tem te sim. acompanhado e a gente sempre vê muita convergência do que você traz dentro da astrologia com o método que a gente criou, né, que é o Acordo de Sim, Paz. sim. O que é o Então, acordo de paz? Conta aí, Guto, fala um pouquinho. falando um pouquinho do Acordo de Paz, o Acordo de Paz começou a partir de um estudo nosso. Aí nós fomos atrás de descobrir algumas maneiras diferentes nessa linha de autoconhecimento. Então, fomos primeiramente atrás de cursos de mediação de conflitos. Eu Uhum. fiz um curso no Ministério Público, a Cíntia também fez um curso com a metodologia de Harvard. Aí fomos buscar várias ferramentas aí, comunicação não violenta, justiça restaurativa, Uhum, alguns métodos para podermos nos comunicar de uma maneira diferente, porque nós chegamos num ponto que estudávamos, fazia meditação, mas não tinha uma transformação que nós estávamos buscando. E aí nós encontramos essas maneiras diferentes, né? Uma luz no fim do túnel para mim, que uma maneira diferente de comunicar, né? Sem reatividade, sem agressão. Como que a gente poderia ter esse relacionamento com os outros, como acabou de falar agora, de uhum. uma maneira diferente? Então, existem ferramentas práticas, existem metodologias e nós fomos unindo essas metodologias e hoje temos o Acordo de Paz, trabalhamos com workshops em grupos, atendimentos individuais, agora online, né? Como Uhum, estamos aqui também nessa quarentena. sim. Eu acho que é isso. A principal motivação para criar o Acordo de Paz, para mim, é que eu já vinha de um lugar de trabalho em equipe, né? Eu trabalhei durante 25 anos em televisão. Televisão é um trabalho de equipe. Sim. E na equipe você encontra sempre muita diversidade, muitas pessoas que foram criadas de maneira diferente, às vezes que têm valores diferentes, que têm maneiras de enxergar a vida diferente. E eu, numa posição ali de liderança, de equipe, eu tinha que equacionar tudo aquilo e fazer com que o produto acontecesse. O jornal tinha que ir para o ar todo dia, 8h30 da noite, né? Aham. E isso já foi assim um grande aprendizado. Paralelamente, eu fazia parte de um grupo, né, de um movimento onde todas as pessoas envolvidas naquele movimento já tinham uma grande estrada no autoconhecimento, inclusive eu, né, há 30 anos aí no autoconhecimento. Mesmo assim, eu comecei a perceber que as relações internas eram ainda muito reativas Uhum. e puxavam também muito a minha reatividade, né? Quando eu me via ali, apesar de tanta coisa que eu já tinha feito de autoconhecimento, eu me via assim com medo de falar determinadas coisas, culpada quando eu me colocava, falava, Uhum. nossa, falei meio torto, imediatamente entrava na culpa, não Uhum. conseguia ser absolutamente clara com o que era bom para mim, não conseguia fazer uma ponte clara entendendo também o que era necessário para o outro. E Sim. aí eu comecei a me fazer essa pergunta: poxa, diante de toda essa estrada que eu já caminhei, o que ainda não foi visto? Uhum. Uhum. Né? O que faltava ver? Porque ali eram pessoas já com muita estrada de autoconhecimento. Eu falava, nossa, mas alguma coisa ainda não foi vista. E aí o Guto foi fazer primeiro a formação em mediação de conflitos,
E quando ele trouxe esse universo para dentro de casa, eu comecei a perceber, nossa, tem alguma coisa para mim aí também, Que legal. né? Tem algo para mim, para olhar a minha reatividade, tem um caminho concreto, Uhum. né, para eu poder repensar as relações. E então também acabei entrando por esse caminho e fazendo todas essas formações que o Guto falou, ele fez, eu também fiz, mas eu acho que o grande ponto do acordo de paz é que, muito além das ferramentas, ele trouxe junto a nossa experiência de autoconhecimento. Então, a gente faz uma ponte muito clara entre ferramentas e caminhada de autoconhecimento, Uhum. né? O que torna o Acordos de Paz hoje muito mais do que um método, uma escolha de vida, Uhum. né? É um modo de vida. Eu escolho viver assim. Sim. Eu escolho olhar para as coisas a partir desse lugar onde eu possa procurar a paz dentro de mim, mas existem ferramentas práticas que podem ajudar muito nisso. É, e eu sinto que a gente está nesse momento que está muito desafiador, né? Tá todo mundo tendo que ficar dentro de casa, conviver com a sua própria família 24 horas por dia, sem nenhuma. Antes a gente tinha um respiro ali, cada um vai para o seu lado, trabalha, agora é ali, né? E aí muitas pessoas tem, né? Estatísticas estão dizendo, aí tem um monte de casal separando, até a violência doméstica aumentou muito. É por isso que eu Sim. senti esse chamado de convidar vocês, que eu falei, gente, vamos oferecer para as pessoas recursos, ferramentas práticas para elas encontrarem esses acordos de paz, né? Já que a Uhum. gente foi jogado aí, né, no câncer mesmo, né, que é a casa, a intimidade, a família, não tem como fugir, foi todo mundo colocado dentro de casa, você vai ter que olhar para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, seu marido, não tem como fugir, tem que conviver com Exatamente. Exatamente, né? Isso que você está falando aí. Nós temos uma grande possibilidade de mudança agora, né? Como você é especialista aí de sair de Capricórnio distorcido para o Câncer, que são esses relacionamentos. é, E, inclusive o relacionamento eu comigo mesmo, né? Muitas pessoas verdade, isoladas, é, pessoas em outros países, aí como sim, que eu dou conta? Porque no dia a dia eu estou lá no automático, vou trabalhar, fazer outra coisa, muitas vezes não paro para sentir, né? Para me ouvir, para ver como que eu estou ali naquele dia a dia. Agora eu estou tendo que olhar para várias coisas que não olhava. não tem para onde fugir mais, né? Uhum. Não tem para onde fugir. A gente E aí o Acordos de Paz, então, já entrando, né, nós trabalhamos bastante com esse jeito de me conhecer melhor. Então, o que que eu estou sentindo? Eu estou lá dentro da minha casa, lá com a família, trancado, que eu quase nunca ficava. Então, o que que eu estou sentindo naquele momento? O que eu estou precisando? Como que eu posso escolher conviver com aquela pessoa sem entrar no automático da reatividade? Nós trabalhamos então bastante com ferramentas que trazem para esse lugar, né, dos sentimentos, o que eu estou sentindo agora, o que que aconteceu, como que eu estou, né, sempre começando como nós começamos a partir de nós mesmos. Então, Sim. às vezes a gente vai para o outro, o outro fez isso aqui, eu não gostei, porque isso aqui, aí já reage, já entra na guerra, tal, tal. Então, vamos lá, aconteceu isso aqui, o que que eu estou sentindo nesse momento? O que que Ah, eu estou então isso já é uma precisando? ferramenta, né, Guto? Você já está passando Isso. uma ferramenta aqui pra gente, né? O primeiro passo isso. é o que estou sentindo. É, É, Exatamente. a gente tem dado também, né, esses webinários gratuitos na intenção de colaborar um pouco, né, porque a gente começou a receber muita solicitação de pessoas passando por grandes dificuldades, e aí a gente tem feito assim um esquema, um passo a passo que é aparentemente muito simples, mas ele não é nada simplista, uhum, né? Então, por exemplo, a primeira ferramenta que a gente deu, né, lá é o distanciamento. Então, o que que é esse distanciamento? Acontece alguma situação que você imediatamente se sente convidado a ir para a guerra, né? Percebi que a pessoa falou alguma coisa que não caiu bem, sim. sabe? Não tá torto, né? Pegou mal aqui para mim. Quando eu já percebo, a primeira coisa é eu perceber isso. Quando eu percebo isso, eu me distancio. Uhum, uhum, Eu escolho o que a gente chama, né, de não aceitar o convite.
Aceitar o convite para a guerra, né? Para a guerra. Sim. Exatamente. Eu não vou aceitar esse convite para a guerra. Eu percebi que caiu mal para mim, né? A minha reatividade já está me chamando para eu responder torto também. E qual a chance disso dar certo, né? Não mesmo, Que chances tem disso dar certo? Então, a primeira coisa que a gente está indicando nesse momento é se distancia, né? Mesmo que você precise ser claro com o outro, fala, olha, eu estou precisando aqui de um tempo. Não dá para a gente conversar sobre isso agora, eu estou precisando de um tempo, me dá um tempo. Sim, ótimo. Né? E as ferramentas, e a pessoa pode detectar qual é a melhor ferramenta de distanciamento para ela, porque cada pessoa tem uma ferramenta. Então, para mim, pode ser vir para cá, sentar, ficar quietinha, fazer uma oração, ou meditar, ou dançar uma música, pôr uma música para aquela energia Circular se um pouco. dissipar, né? Ou posso fazer quem pode, né, fazer um treino em casa, posso andar em volta do prédio, correr um pouco. Posso lavar a louça, Posso lavar a louça. Posso limpar o banheiro, que também funciona. Sim. É esse ponto, né? Se distanciar da história para não fazer uma coisa que não gostaria de fazer, depois ter que ir atrás de tudo. Porque depois entorna o caldo, né? Se reage, outro reage, vira aquela confusão. Então, esse é um passo importante, perceber o que sentiu e, nesse momento, dar um passo para trás. E aí, em algum momento, é interessante que isso seja comunicado, né? O desconforto. E aí, como fazer isso, né? Como comunicar o que você não gostou de uma maneira que gere acordo e não que gere mais afastamento, para não entrar num jogo de acusação, né? Sim. Aí é o segundo passo, né? Nós vamos para o segundo e terceiro passo. Então, o primeiro passo, o distanciamento, uma ferramenta, podem anotar aí, tentar treinar, que é muito legal, muito legal. Vai treinando, que é bem legal isso. O segundo passo já é nesse sentido, né? Eu sentir quais são os sentimentos que estão ali naquela situação ou que vieram daquela situação, quando eu já consegui ter essa escolha de não entrar na guerra, já é muito legal. Eu já escolhi, já é uma tive vitória, essa escolha. né? É uma super vitória. Porque não é tão simples assim o distanciamento. A gente fala, né? As pessoas falam, nossa, parece uma coisa simples, mas não, porque nós temos um hábito, inclusive um caminho neural já estabelecido para ir para essa guerra. Exatamente. Né? Eu aprendi a me defender. Aprendi a me defender porque a pessoa falou alguma coisa que acionou em mim alguma dor. E aí eu aprendi a colocar uma defesa. Então, é um caminho neural que foi estabelecido desde que a gente era criança. Né? Muitas pessoas da nossa geração não tiveram uma educação socioemocional. Ninguém falava nisso naquela época. Não, ninguém falava. Né? O que você está sentindo? Imagina. Para de chorar, homem não chora, não sei o quê, isso aí é besteira. Então, é isso, né? Então, entrar em contato com o sentimento. O que eu estou sentindo? Eu fiquei triste, eu fiquei com raiva. Esse é o primeiro ponto também do sentimento, né? O que eu estou sentindo ali naquele momento, como que eu estou com raiva, estou zangado, estou querendo bater. Enfim, entrar em contato com esse sentimento que nós temos naquele momento. Ter consciência dele, né? Isso, trazer esse sentimento para a consciência, tirar ele lá escondidinho do inconsciente, que gera a reatividade, e trazer ele para a consciência, o que eu estou sentindo. E observa, né? Observa o que eu estou sentindo, anota, sabe? Escreve lá o que você está sentindo, escreve um pouco, que aquilo tudo vai ajudando a elaborar, a colocar em contato com o sentimento e a elaborar também, né, esse sentimento. Esse também é um segundo passo importante. E aí a gente vai para o terceiro passo. E o que eu estou precisando naquele momento? Então, eu me distanciei, estou consciente do que eu estou sentindo. Eu estou triste porque eu precisava que ela parasse um pouco para me ouvir, ou que ela olhasse nos meus olhos quando eu estou falando, ou alguma coisa desse tipo. Percebeu a sequência? Então, me distancio, sei o que eu estou sentindo, a partir do que eu estou sentindo, eu vou ver o que eu estou precisando. Então, eu reagi daquela maneira porque eu estava com raiva, porque eu queria
alguma coisa. Então, normalmente é essa sequência. Sim. E aí, né, que é o que a comunicação não violenta, essa é a base, na verdade, né, da comunicação não violenta, um pouco o distanciamento, por exemplo, foi uma coisa que a gente coloca na metodologia, mas os sentimentos e as necessidades vêm muito dessa metodologia da comunicação não violenta. Se você percebe o que você está precisando, poxa, a pessoa falou alguma coisa, não me caiu bem, eu fiquei triste, fiquei com vontade de reagir, de responder. Eu paro, percebo aquela, escolho não entrar na guerra, percebo aquela raiva em mim, entendo que isso está acontecendo comigo, e aí eu falo, mas o que eu preciso? Poxa, eu precisava que a pessoa me desse um pouco de carinho, eu precisava de acolhimento. Uhum. Eu precisava de reconhecimento. Poxa, eu estou fazendo tanta coisa aqui nessa casa. Eu estou lavando louça sozinha, eu estou lavando banheiro sozinha, eu estou limpando a casa, eu estou cozinhando, O que eu precisava? Eu precisava de reconhecimento. Sim, sim. Né? E se a gente entra em contato com a necessidade, né, que está por trás daquela reatividade, você pode comunicar para o outro, falar com o outro a partir deste lugar. Sim, sim. É. Faz toda a diferença, né? Assumindo responsabilidade pelo seu sentir Sim, e pela sua necessidade. Se você exatamente. não joga no colo do outro, né? Você comunica para o Exatamente. outro, olha, eu senti assim, porque na verdade eu gostaria disso, né? Falar sempre de si, né? Porque você fala, você tinha que ter me dado, você não sei o quê. Sempre que Isso, começa com você, né? Isso pra mim é uma chave, assim. Começou com sim. você, é jogo de acusação. É, Começou com eu, exatamente. eu tô assumindo a minha parte, né? Aí o outro não Exatamente. vai se defender, ele vai até escutar melhor o que eu tô Sim, falando, né? exatamente o ponto, né? Porque quando a gente escuta, olha, eu fiquei com raiva, eu falei alto com você porque eu estava precisando que você me ouvisse um pouquinho, eu queria te explicar o que está acontecendo comigo. É totalmente diferente do que falar, não, você não está me ouvindo, eu queria que você me escutasse. É, Percebe a diferença? Aí começa esse acordo de paz. A sim, partir de mim e para o outro também. Por quê? Né? Nós sempre falamos no acordo de paz. Quem não tem necessidade de reconhecimento, né, de ser escutado, de ser visto. Todo mundo tem. No campo das necessidades, todo mundo está igual. Então, se eu sim. comunico a partir de uma necessidade, fica até mais fácil para o outro entender, porque às vezes o outro também está lá e não está Nada é. entendendo. Por que ele está reagindo desse jeito? Eu não entendi Sim, nada, eu sim. acho que não fiz nada. Não Uhum, é isso? uhum. É Eu acho muito que legal. Então, a gente tem três chaves super importantes aqui, né? Primeiro, Isso. dá um passo para Distância. trás e fica Isso. consigo mesmo. Tenta Sim. elaborar o que você está sentindo, que às vezes você precisa de um tempo até para você entender o que você está sentindo. Então, Sim. anotar, né, ajuda muito. Uhum. E aí, Sim. depois que isso está claro para você, você Uhum. dá o passo de comunicar para o outro, mas a partir desse espaço de autorresponsabilidade, né? Exatamente. Aí exatamente. nós consideramos 4 passos, então, né? Distanciamento, Sim, reconhecer os sentimentos, sim. as necessidades, o que eu estou precisando e um pedido, que nós chamamos, Ah, né? Tá bem resumido isso aí, nós estamos sim. dias e dias só destrinchando isso, Para mas dar uma seriam ideia, né? Para dar uma luz no fim esses do túnel passos. aí para as pessoas, sim. Esses passos. Então, já são ferramentas, como a Cíntia falou, parecem simples, mas tentem fazer. Primeiro, funciona muito. Às vezes, no começo, sai meio distorcido, mas a gente vai treinando, com o treino a gente vai conseguindo fazer. É. E são dicas bem legais e práticas, né? Principalmente nesse momento que nós estamos falando aí de Sim. relacionamentos que estão mais à flor da pele e que a gente pode já usar, começar a usar agora, já. Uhum, uhum. Porque, na verdade, como o Guto falou, se a gente se comunica a partir das nossas necessidades, esse é o lugar onde a gente se reconhece. Porque as necessidades, elas são necessidades humanas. É ali que mora a nossa humanidade, Sim. né? Então, assim, quem não quer reconhecimento, quem não quer carinho, quem não quer acolhimento, quem não quer uma boa escuta, Sim. né? Isso são as necessidades humanas. Então, se a gente se comunica com o outro a partir deste lugar, né, tendo consciência do que eu preciso, e você explica para o outro, né, como o Guto falou, só para reforçar, quando eu
reagi dessa maneira, ou eu estava me sentindo muito triste, eu fiquei com muita raiva, porque na verdade eu estou precisando de um pouco de escuta. Estou Uhum. precisando que você me dê um pouco do seu tempo, Uhum. né? Que você esteja comigo, que você me ouça. Estou precisando Uhum. um pouco de carinho. Quando você comunica isso, a chance do outro se reconhecer naquela necessidade é muito grande, porque A nós estamos empatia, falando né? da Empatia, empatia, porque exatamente. essa é a nossa humanidade. Uhum. Sim, sim. Então, na verdade, eu estou sempre, quando eu reajo, eu estou me defendendo de Uhum. alguma dor, Sim, né? sim. Só que a estratégia que eu escolhi me defender dessa dor com a reatividade, ela não é uma estratégia que vai criar uma ponte. Pelo contrário, ela afasta mais ainda, né? Afasta mais. Exatamente. É por isso que Né? é muito legal também que saber que a pessoa pode, porque assim, né? O primeiro passo eu acho que ele é o mais difícil, você não reagir. Mas eu acho Sim, que Sim, os passos seguintes, eles também valem. Caso você não conseguiu, soltou a estribeira lá, reagiu, mas sim, depois faz esse caminho. Putz, por que eu reagi? sim, O que mexeu tanto comigo? Né? Não, né? sim. Ainda dá pra, Sim, né? dá para caminhar bastante aí, né? Tem bastante material de estudo. Inclusive, para quem está sozinho também, é possível fazer esse caminho. Então, lembrar de situações, ou se falou por WhatsApp, falou por telefone, alguma coisa de comunicação, é possível fazer esse caminho também sozinho, né? Então, aconteceu Isso. tal coisa, ou tem acontecido, eu estou com uma relação difícil com uma pessoa que tem se repetido, normalmente um padrão, então eu vou falar com aquela pessoa, mas eu acho que aquela pessoa chata, eu fico com raiva. Tá. É possível também fazer esse trabalho sozinho, né? Então, dá para fazer. e até entrar em contato quando a pessoa está sozinha, a gente tem várias pessoas, né, que estão totalmente isoladas, Ah, sozinhas, né? sim, sim. Então, tem pessoas assim que a gente conversa muito, que estão sozinhas, né? Tem em Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, a pessoa está absolutamente isolada, Uhum, né? Foi uhum. pega de surpresa, estava no meio de uma viagem, está dentro de um Airbnb, isolado, fechado, né? Então, o que combinados eu posso fazer comigo mesmo? Né? O que eu estou sentindo? Por que eu vou para a geladeira comer o tempo todo, por Sim, exemplo? sim. Né? O que eu estou querendo amortecer ali? Né? Se perceber também o que eu estou sentindo, o que me aciona essa atitude de buscar um amortecedor, né? Sim. Por exemplo, comer bastante, né? Nessa época. Então, o que acionou isso em mim? Fazer essa conversa também. O que eu estou precisando? Que Uhum. eu posso me atender. Também é autorresponsabilidade. Sim, sim. É, você vai para um lugar de maturidade e de, apesar dessa palavra estar desgastada, de empoderamento. Uhum, Né? Eu tenho um poder sobre mim uhum. se eu aciono o meu eu consciente. E tem o poder de escolher fazer diferente, né? Entender o que Sim, traz e exatamente. escolher fazer diferente. É. Por isso que a gente fala muito assim que hoje em dia, embora o Acordos de Paz tenha nascido de um pupurri de ferramentas que Uhum, nós elaboramos e fizemos essa ponte com o autoconhecimento, criando dinâmicas, criando mapas, a gente trabalha muito com mapas mentais, a gente usa também a neurociência para entender os caminhos neurais que foram estabelecidos e como uhum. a gente cria novos caminhos neurais. Apesar né, da gente ter começado assim, hoje o Acordos de Paz, para mim, ele é muito mais do que uma metodologia, é um jeito que eu escolhi viver. É um estilo de Né? vida, né? Sim. É um Sim, estilo de vida, sim, exatamente. Eu não quero mais viver guerras, Uhum, né, na minha vida. Eu escolho olhar para as coisas de uma maneira diferente. uhum, Eu escolho eliminar padrões, entender, mas também eliminar padrões e estabelecer outros que vão me trazer mais bem-estar, uhum, uhum. né? Porque quando a gente está numa situação de reatividade, quando você tem um relacionamento ali que está sempre, nossa, se encostar pega fogo, sabe? Aquela encostou dá choque.
sim. Poxa, você está o tempo todo num estado de tensão, É, é verdade. né? É. Você está o tempo todo assim nesse estado de tensão. Você tá, nossa, eu estou o tempo todo pisando em ovos. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? No Acordos de Paz. Principalmente agora, né? Sim, Nessa sim. fase de quarentena. E É. aí eu vejo a grande convergência, né, entre o seu trabalho com a astrologia, que traz, né, ferramentas para autoconhecimento. Então, eu sei que os astros estão nessa posição, está acontecendo isso também por conta dessa influência, da influência em mim, e é tudo para o bem-estar. Então, se eu conheço, a gente também costuma brincar, né? É tipo o Waze. Se eu não sei aonde eu tô, como é que eu sei para onde eu quero ir? Então, eu preciso primeiro saber onde é que eu tô, o que está me influenciando, né? O que está acontecendo comigo, como é que está acontecendo aí a parte astrológica, para eu poder escolher e ir numa direção que seja saudável, É, para e eu ter sempre dá para bem-estar. escolher a melhor versão, né? Mesmo que tenha uma configuração mais desafiadora possível, que nem a gente teve essa semana aí, Marte com Urano, que traz muita reatividade, mas você pode escolher usar essa energia para romper com o que precisa ser rompido, né? Sim, Exatamente. Você fala bastante, né, sobre autoconhecimento. Então, Sim, acho que é isso. Você sabe que tem uma configuração maior acontecendo, mas se você tem ferramentas de autoconhecimento, você pode fazer uma escolha consciente, exatamente. De usar da melhor forma possível, exatamente. né? Então, eu sei que está acontecendo. Então, deixa eu ficar atenta aqui no Uhum, meu dia a dia, mas que ferramentas eu tenho para fazer uma escolha diferente? sim, Eu acho que é um pouco isso. E a gente está vendo também nesse momento muita gente de diversas áreas querendo sair do lugar de reatividade, né? Então, por exemplo, nós formatamos no final do ano passado, olha como eu acho que já vinha vindo isso, sim, né? essa onda. Essa onda ela já estava chegando. A gente formatou um Trabalho. trabalho junto com o Tribunal de Justiça de Brasília. uhum, E nós demos, no final do ano passado, a primeira turma para servidores públicos e juízes do Tribunal de Justiça em Brasília. legal. Né? Então, quer dizer, é um público que veio da guerra, né? Aprendeu a lidar na forma do ganha-perde, Uhum, né? É o uhum, ganhar. Alguém tinha que ganhar, alguém tinha que perder. uhum, Mas internamente as pessoas começaram a sentir necessidade de olhar também para aquela profissão, para aquele modo de operar na sociedade, que é super importante, mas olhar de uma maneira diferente. sim. Então, foi uma solicitação que veio do tribunal, que a gente fez em parceria com uma juíza que fez o Acordo de Paz, Que legal. né? Nossa, bom E saber ela que tá chegando nesses lugares, esse trabalho de consciência, maravilhoso isso. Então, você vê como a coisa realmente está nessa expansão, né? Tá, Porque entrar no judiciário com uma proposta dessa é, é rever tanta coisa, é muito né? lindo. É. E é Daquele exatamente o meio. que o momento astrológico está pedindo, assim, essa Isso. coisa tudo em Capricórnio acontecendo. Capricórnio representa as estruturas sociais, as hierarquias. E é aí que está acontecendo todo o chamado, gente, tem que mudar totalmente, não dá mais. É como a gente foi meio Sim. teimoso, ficamos de castigo dentro de casa, veio esse vírus aí. Tipo, de castigo, bota todo mundo dentro de casa, né? É interessante, né? Porque tem algumas pessoas falando que a gente está numa guerra, né? Nós estamos numa guerra, mas numa guerra silenciosa, diferente. Não é aquela guerra que um vai lá para atacar o outro. Então, essa guerra está chamando para uma coisa interna mesmo, né? Uma maneira diferente de se relacionar. Nós temos uma grande oportunidade aí de mudar muitas coisas. Eu sinto É, que é por aí. nossa, é uma baita oportunidade, assim. Antes de entrar aqui na gravação com vocês, eu fiz um stories rapidinho, assim, falando com o pessoal. E Uhum. aí, gente, eu vou fazer uma gravação com o pessoal super bacana aqui para dar dica. Aí chegou uma pergunta aqui da Larissa. Ela falou assim que uma das dificuldades que ela está tendo é limites entre os espaços dos indivíduos, que está sendo muito complexo. Sim, Tem alguma dica para dar com essa questão do Sim, sim. está bem de acordo com o último webinar. Aí nós temos feito os webinários aí nas quartas-feiras e o último
exercício que nós demos, acho que penúltimo exercício, são os combinados, o que nós chamamos de combinados. Então, a partir até disso que nós já falamos antes, eu já sei o que eu quero, como eu estou me sentindo, eu posso estabelecer combinados. Uhum. Então, por exemplo, olha, eu preciso de uma hora por dia para eu ficar sozinho, para eu fazer minhas coisas, para eu estudar, para eu meditar. Ou, por exemplo, ó, a gente começa a discutir, eu não estou querendo brigar agora, então vamos combinar para a gente conversar mais tarde, ou a gente marcar uma hora para a gente poder fazer as DRs, aí, conversar sobre os nossos relacionamentos. Então, nós temos trabalhado em cima de combinados, que funciona muito também. O próprio sistema judiciário, né, quando a gente atendia no fórum, né, que eu atendi como mediadora no fórum, o Guto na Promotoria de promotoria de Santana. Santana, né, a gente via assim, que 99% dos casos que estão no fórum estão por falta de combinados. Olha que coisa maluca que é isso. Aparentemente parece uma coisa simples, mas evita muito conflito. Então, a gente via, por exemplo, casais que estavam se separando e chegavam lá com um processo de guarda, né, dos filhos. Mas vocês se separaram há 8 anos. Por que esse processo de guarda está chegando aqui agora? Por exemplo, aí a gente ouvia, não, porque foi tudo muito orgânico, as coisas foram indo, estava tudo bem, e mas ali na frente, como não houve um combinado claro, Sim. né? Então, por exemplo, alguém casou de novo, pronto, já foi um gatilho para aquela relação ser revista, né? E aí os problemas começam a aparecer. Então, se as pessoas fazem combinados, e o combinado, a partir deste lugar, o que eu preciso, não é o combinado no jogo de acusação, Sim. né? Não é aquele combinado, poxa, mas você nunca lava o banheiro, só sobra para mim, não sei o que, sabe? Essa coisa. Sim. Não, né? O combinado a partir desse lugar do reconhecimento das minhas necessidades, você constrói e você ouve também, lógico, o outro, né? Eu falo, mas estou aberta para escutar também qual é a necessidade do outro. Sim. E aí esses combinados podem ser construídos junto, né? Como que seria bom para você? Para mim seria bom assim. E para você, como seria bom? Como que a gente pode chegar num consenso? Isso. Porque se os combinados eles são construídos com a participação efetiva das partes, das pessoas envolvidas, ele tem muito mais chance de dar certo, porque as pessoas legitimam esse combinado. E participaram da formação desse combinado, isso é bem importante, né? Nós trabalhamos com processos circulares em famílias também, né? Filhos com pais e tal, ou em grupos de empresas. Esses combinados são escritos lá no Flipchart e ficam registrados, o pessoal tira foto e é uma coisa de lembrar também, ó, começou a acontecer alguma coisa, ó, lembra que nós combinamos? É uma maneira também de falar, opa, peraí, é mesmo, vamos combinar, né, o que a gente estabeleceu ali. E pode ser recombinar também, não está dando muito certo desse jeito, vamos recombinar, principalmente nesse momento, né, até coisas práticas, quem que limpa a casa tal dia, quem que faz tal coisa, quem que compra, quem que vai sair na rua, quem que não vai. São coisas simples e coisas subjetivas também, né, como eu falei, eu preciso de um tempo para ficar sozinho, eu não quero ficar discutindo o problema quando a gente está fazendo refeição, comendo, exatamente, combinados. Então, aí a pessoa começou a falar assim, lembra que a gente combinou? Eu quero comer tranquilo, eu quero fazer coisa gostosa, falar coisa boa, enquanto nós estamos aqui nesse momento de refeição. É que nem a gente combinou aqui em casa, aqui na sala de jantar e na cozinha, ninguém entra com celular. Então, é o momento que fica junto se relacionar, gente. É a área de convivência da casa. Assim. Você precisa olhar e quando você sai, tá funcionando bem, assim, porque senão fica uma loucura, né? Cada um no seu negócio ali, nos relaciona. Combinados. É mais uma ferramenta, combinados. Combinar os espaços, né? E lembrando só, né, de fazer o combinado, a Larissa, né, que perguntou, só lembrando, então, Larissa, de fazer o combinado comunicando qual é a sua necessidade.
sim. Quando for fazer o combinado, eu preciso de uma hora para ficar sozinha, porque isso é importante para eu me sentir equilibrada internamente. É uma hora que eu vou para um espaço que me traz calma, e isso vai me ajudar no resto do dia. Explica o porquê você precisa daquele Sim, combinado, sim. né? Porque explicando o porquê você precisa daquele combinado, primeiro, o outro tem a chance também de reconhecer aquela necessidade e evita a armadilha de cair no jogo de acusação, Isso. Muito né? legal. Evita Ótimo. essa armadilha. Então, como que eu vou combinar? A partir da minha necessidade, do que eu preciso, estando aberto, lógico, para ouvir também o que o outro precisa, Sim, claro. Tem que ter essa né? troca. Ai, É. ótima dica. E deixa eu perguntar uma coisa, os webinários estão acontecendo todas as quartas-feiras, né? E aí, Isso, nós estamos fazendo, a partir desse momento, nós pensamos o que que nós poderíamos, como poderíamos contribuir, né, justamente para esses relacionamentos aí, para essa a parte da quarentena que está da tudo doméstica, né? fervendo. Sim, sim. Então, nós criamos esses webinários que são gratuitos, estamos fazendo toda quarta-feira às 17 horas aí, E para as pessoas pelo participarem, como funciona? Elas precisam de um link? É no Instagram? Como é que é? Sim, nós temos no Instagram e no Facebook, nós Acordos de fazemos a paz. publicação no Acordos de Paz, Instagram e Facebook, e aí ela entra lá, tem um link para fazer inscrição, é totalmente gratuito, normalmente das 5 às 6:30 da tarde, toda quarta-feira, né? Agora na próxima teremos mais um. Ai, A gente legal. começou assim, vamos fazer um, né? Porque as pessoas começaram a nos procurar, tá? E aí, enfim, as solicitações estão, né? O pessoal está tão apertado ali nos relacionamentos, né? Tem tanto atrito acontecendo que a gente já vamos fazer regularmente, pelo menos esse tempo aí de Ótima quarentena ideia. para Super legal. colaborar um pouco, né? A gente com essa caminhada que a gente já fez, né? E esses Compartilhar. webinários que vocês já fizeram, eles estão disponíveis em algum lugar, se as pessoas quiserem assistir também as gravações? Na verdade, não, porque fez parte dos nossos combinados. É porque é muito íntimo, né? As pessoas se expõem, Sim, claro. Sim. as pessoas trazem casos reais, a gente tem Sim, está sendo muito gostoso por conta disso também, né? Tem a possibilidade de compartilhar o que está acontecendo ali, então que legal. trazem muita coisa pessoal. Um dos primeiros combinados foi esse, então confidencialidade. Aí Ótimo. nós não estamos disponibilizando, mas nós estamos colocando bastante conteúdo para publicar aí nesse período, para poder ajudar. Nós estamos com alguns outros formatos. Então, as Ai, nossas muito redes legal. sociais, aí, se vocês puderem acompanhar, Acordos de Paz, tem bastante coisa lá. Gente, sigam eles. Acordos de Paz, tá no Instagram com esse nome, no Facebook com esse nome. Entra lá, participa de um encontro desse, que pelo visto é bem legal, né? Porque imagina, se é fechadinho ali, confidencial, deve ser uma coisa bem íntima, né? Gostosa. Porque as pessoas precisam sentir que elas estão num campo seguro, Claro, claro. né? Para poder trazer, às vezes, questões mais delicadas que estão vivendo ali no dia a dia. Então, mesmo sendo virtual, o encontro virtual, a gente precisa criar esse campo Claro. de confidencialidade, de segurança, né? E Uhum. tem sido muito legal, tem sido muito rico, porque Imagino. as pessoas vão compartilhando, né, suas dificuldades, imediatamente o outro já se reconhece e os feedbacks vão vindo, sabe? Fica uma troca bem bacana. Ai, muito legal. Muito legal. Legal, querida. Então, eu quero agradecer essa possibilidade, né, de gente falar um pouquinho, de nos encontrarmos, nem que seja virtualmente, ainda com Sim, tantos anos de amizade. é Dar os verdade. parabéns pelo seu trabalho também. Você tem publicado bastante coisa legal que eu sinto que está ajudando também várias pessoas e que Sim, tem essa conexão mesmo com Acordos de Paz, né, que nós já falamos. tudo a ver. Tem tudo a ver, porque na verdade a gente é da mesma escola, né? A gente Sim, aprendemos sim. juntos, estamos aí 20 anos fazendo tanto trabalho de autoconhecimento, né? Juntas. Nossa, tanta coisa que a gente já fez, né? Já Tanta coisa que já passamos por passou, tantos né? Já lugares. chacoalhou também, né? Chacoalhou, já fomos para a Índia várias vezes. Sim, sim. Legal. Exatamente, é isso. Obrigada, Devaki. Foi muito legal estar aqui com você, super gostoso, né? E a gente também vê que
tudo que a gente fez junto, né, nesses anos todos de caminhada, que agora a gente está com tanto você quanto nós, a gente conseguiu estabelecer o que é o nosso propósito, né, de vida, o que a gente tem para oferecer para esse mundo. Eu Uhum. vejo você falando, vejo os seus posts, eu te vejo tanto ali, sabe? Eu vejo o seu propósito manifestado, né? Sim, E toda essa caminhada que a gente fez junto foi para chegar nesse lugar. O que eu exato. tenho para oferecer, Sim, né? sim. E o acordo de paz para nós ele é isso, sabe? Ele para mim ele é o que eu tenho a oferecer, mas também é meu eterno caminho, Uhum. sabe? Eu tô sempre me observando, eu tô sempre fazendo os mapas que a gente criou, eu faço muito comigo mesmo o tempo todo, porque ele é o que eu posso oferecer, mas também é o meu caminho, Que né? O lindo. meu caminho para não me esquecer que é para esse lugar que eu quero ir. Sim, muito lindo. É, o Legal. trabalho de vocês está lindo também, eu estou acompanhando, por isso que eu senti de chamar para agregar aqui, somar, porque está muito bonito, né? O florescimento mesmo de todos esses anos mesmo, né? Que a gente. Legal. E para vocês que estão assistindo aqui, lembrem das ferramentas, pratiquem, Sim, paciência consigo mesmo, Exatamente. empatia consigo mesmo. Isso. sim, Passo a passo, vocês vão aplicando as ferramentas e os conhecimentos da astrologia, que pode ajudar bastante nesse momento é aí de verdade. Que a quarentena. gente sabe que essas mudanças elas não acontecem de uma hora para outra, né? É um processo, Processo. né? É. E a beleza ela tá no processo, ela tá Uhum. na caminhada, né? Então, isso que o Guto falou é muito importante. A gente fala muito isso dentro do acordo de paz. O primeiro acordo de paz tem que ser feito comigo mesmo, Sim, sim. né? Então, eu aprender a ser mais gentil comigo mesmo, entender por que que eu estou fazendo aquilo, entender por que que eu estou naquele lugar, deixar de me culpar, largar o nosso carrasquinho interno, entendeu? Ninguém está precisando mais de carrasco na vida, deixa, vamos cuidar dele, né, com consciência, porque a partir desse lugar que eu estou bem comigo é que eu consigo estar bem com o outro, Claro, claro. né? Isso eu percebo que é muito legítimo. Uhum. Então, calma, muita calma nessa hora, É, muita calma, consigo mesmo, principalmente. é, é verdade. Eu sinto fazendo uma última analogia aqui com o momento astrológico, né? Desse eixo Câncer Capricórnio, que a gente de repente foi colocado assim, quase que forçado, né? Ficar mais com a gente mesmo e aprofundar na intimidade com as pessoas, lembrando que a família e a gente mesmo somos as células da sociedade, que é o que está sendo distorcido e convidado a ser reprogramado, né? Então a gente está Uhum. podendo ter essa chance de refazer na célula, aqui na base, para poder, depois que a gente voltar para o mundo externo, a gente poder fazer diferente, com mais humanidade, com mais sentimento, mais conectado com as nossas necessidades e com os nossos Sim, sentimentos, né? com Então certeza. vamos aproveitar essa oportunidade para a gente passar de ano. Isso aí, gente. Vamos lá. Aprender a lição, né? Porque senão. Exatamente. Já que é isso que temos, né? Então vamos lá, vamos dar o nosso melhor aí, né? É isso. Então tá bom. Eu super agradeço de vocês terem aceitado o convite, viu? Nós que agradecemos, muito obrigada. Então, Obrigado. beijos para todos. Tchau, Beijo, até gente. mais. Tchau, gente. Tchau, Beijo. Até. tchau. Até. Até.